Fala galera, Zabo Lima na área, tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está aí na casa de vocês, mas eu estou aqui na minha casa, gravando, desculpa, esse vídeo, mais um vídeo de resolução de provas, a primeira de 2025, nós vamos ter várias provas aí em 2025 com conteúdo de história, de filosofia, sociologia, e nós sempre vamos trazer aí as resoluções para que vocês possam já começar engatilhando e estudando, tá? Então, pessoal, nesse primeiro semestre aí de 2025, né, mais especificamente em fevereiro, dia 16 de fevereiro, aconteceu aí de 2025 a prova, né, da PM, né, soldado, né, o curso de soldado nível médio da PM de São Paulo, certo? PM de segunda classe, com, né, a banca FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas. Era a VUNESP que vinha fazendo aí as provas da FGV, mas algumas provas já anteriores, por exemplo, a do ano passado, de 2024, foi feito pela FGV, agora a FGV novamente assumindo esta prova, uma prova tranquilinha, uma prova boa, uma prova bem feita. Bom, vamos direto aí na resolução das questões. A galera que já está estudando, a galera que estudou, a galera que quer saber, né, qual é a minha opinião na área de história sobre essa prova. E, obviamente, que estudar com provas é sempre um caminho, né? Vamos expor aí esta prova para vocês, só para vocês darem uma ideia aqui, né? Ó, a gente tem esta prova como uma prova, né? A FGV, ela tem uma cara, né, pessoal? Uma cara muito característica, né? Você vê aqui, ó, essa aqui a prova tá aparecendo aí para vocês, ó, né? Ela tem, opa, deixa eu dar aqui uma saída. Ela tem uma cara, né, mano? É diferente da VUNESP, que é o estilinho dela, certo? E aí, questão diretas, eu vejo a prova da FGV como questões muito diretas, né? Vão diretas no assunto. Olha aqui, ó, a prova de língua portuguesa. Alguns falaram que estava um pouquinho difícil a prova de língua portuguesa, certo? Matemática, ó, questões aí direta. Na prova de soldados já tem matemática, português, história, geografia, atualidades, informática e administração pública e a redação, né? E aí é o que nos compete aqui, a nossa prova de conhecimentos gerais, está aqui, ó, bonitinha as questões, nós já vamos falar, né? E rapidamente, pessoal, uma prova eu achei tranquilo, uma prova que beneficiava quem estudou, quem sabia do assunto. Ó, o tema de redação, olha só, pessoal, bastante legal aqui, ó, com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas, empregando norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema as apostas online devem ser proibidas ou não. Gostei muito do tema, pessoal, de redação, porque, a gente está ancorado no momento atual, onde a gente está falando, então é muito interessante você perceber que o que está rolando no mundo, o que está rolando aí, né, nos temas, sabe, que tá acontecendo. Pô, todo mundo fala sobre a questão dos bets, das apostas online, acabando com a vida de pessoas, e pessoas ganhando dinheiro com isso, o capitalismo. Então, os textos instigadores muito bacana. Então, quem estava ligado aí em atualidade, quem estava ligado sabia como argumentar. Bacaníssimo o texto. As apostas online devem ser proibidas no Brasil? É uma pergunta, argumentar, discutir, certo? Prova de soldado, colocando aí um tema muito importante. Tá, bom, esse aqui era a prova. Geralzão, pessoal, prova da FGV, questões diretas. Só queria chamar a atenção aqui para vocês, ó, na prova de história, rapidinho aqui mostrando aqui a prova para vocês. Ó, textos, né? Essa questão 37, uma interpretação de texto, de imagem e texto. Ó, assertivas, eu chamo isso de assertivas, tá, pessoal? Esses numerais romanos aqui, ó, 1, 2, 3, assertivas, quais estão certas? Verdadeiro ou falso, ó, verdadeiro ou falso aqui, certo? E essa questão aqui, ó, com dois textos, leia os fragmentos dos textos a seguir e olha só, interprete, certo? Nós vamos fazer a resolução dela aqui já já. Então, ó, imagem e reflexão. Então, pessoal, FGV trazendo aí a sua cara, eu resolvi aqui, pessoal, a prova tipo amarela, né? Já saiu o gabarito oficial, já tá aí tudo rolando. Não vi nenhuma questão com possibilidade de recurso. Prova tranquilinha, bacaninha. Vamos nessa? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, esse material que eu fiz. Vai ficar bem legal. Olha que bacaninha aí, ó, para vocês acompanharem comigo, tá? Siga o professor Zavo Lima no YouTube, também no Instagram.
Então vamos fazer essa correção da prova, Soldado PM 2025, primeira correção da prova aqui do ano, de provas do ano. A gente vai fazer todas as correções de provas que tem a história, filosofia e sociologia durante o ano, pessoal. Vai ter FUVEST, vai ter o Barro Branco, vai ter SpaceX, vai ter ESA. Nós vamos fazer todas as resoluções porque fica material para você estudar. Vamos nessa, ó. Então é o seguinte, ó. A questão 36 da prova amarela que eu apresentei para vocês, está aí na cara, certo? Apresentou-se uma imagem, ele diz, observe a imagem a seguir, você faria a leitura dessa imagem. Isso não é conosco, está dizendo aqui, e aí tem um cara cantarolando, ó, você me pareceu aqui, né, mas não era, você me pareceu sincera, mas não era, é o cara cantando aqui. E aí, a imagem aqui, com uma moça, escrito 1930, e o Getúlio Vargas aqui, porque a gente sabe que é o Getúlio Vargas, ó. Getúlio, não faça isso. São as novas cantigas do carnaval, certo? Ó, Getúlio, não, desculpa, Getúlio fala para 1930. Não faça caso, são as novas cantigas do carnaval. Beleza. Uma revista revista Careta, de 5 de 1 de 1935. Bom, todo mundo sabe, né, quem prestou a prova de soldado, para quem vai prestar e para quem está acompanhando aqui por estudo, pessoal, há os temas específicos de história do Brasil e história geral na prova do soldado, ou seja, de história do Brasil Revolução de 30 e Era Vargas, são período militar, no caso aí os movimentos, a estrutura política e social do período militar, a redemocratização e a nova república e as constituições republicanas. E em história geral, você tem os temas de Primeira Guerra, nazifascismo, Segunda Guerra, Guerra Fria e políticas neoliberais e globalização. Então são 9 temas que pegam o século XX. Então esse tema é claramente o tema de Era Vargas, claramente, não tinha nem como não ser. E aí tem um texto ainda para te ajudar, ó. Observe a imagem a seguir. A imagem intitulada Isso Não É Conosco retrata 3 personagens. O primeiro, com o violão, canta Você Me Pareceu Sincera, mas não era. A segunda personagem é uma mulher de biquíni, usando um chapéu com a inscrição 1930, e o terceiro personagem é o presidente Getúlio Vargas, que segurando a segunda personagem, ele diz, não faça caso, são as novas cantigas do carnaval. E aí vem a pergunta, pessoal, a pergunta é, a imagem destaca, tá? Então a imagem destaca o quê? Tá? Então, pessoal, destaca que a Revolução de 1930 era para mudar tudo e não mudou, manteve algumas coisas, certo? Ó, você pareceu ser sincera, mas não foi. Então, há uma interpretação também aqui nesta ideia, mas tinha que saber o conteúdo de Era Vargas. Então, ao analisar as alternativas, pessoal, daria para fazer eliminação, né, também. Então, eu tenho aqui, ó, a gente tem aqui o seguinte, ó, a imagem destaca a ampla aprovação popular a permanência de Getúlio Vargas como presidente após a Revolução de 1930, mostrando o apoio da população às mudanças que ele propunha e realizava. Não, ele não fez mudanças. Na verdade, o que tá sendo criticado é uma interpretação, pessoal. O que está sendo criticado é que, ó, você parecia ser sincera. Olha, Revolução de 30, você parecia ser sincera, mas não foi. Então, não dá para dizer. E outra coisa, tá, pessoal? Olha como funciona aqui as dicas que eu sempre dou para vocês, né, meu? Palavras deterministas, uma ampla aprovação popular. Você não está vendo essa ampla aprovação popular nesta imagem, beleza? B, a proibição, durante o governo de Getúlio Vargas, do direito de as mulheres votarem em eleições para cargos políticos, o que representou a continuidade do machismo presente nas oligarquias da República Velha. Essa afirmação está totalmente errada, pessoal. A B é conteúdo, você elimina a B por conteúdo. Por quê? Porque você sabe que houve a aprovação do Código Eleitoral de 1932 e as mulheres votaram em 1934. Então tá errado, é conteúdo. C, o incentivo à cultura promovido pelo governo de Getúlio Vargas, que ao longo de toda a era Vargas ficou conhecido pela valorização da liberdade e expressão artística, como exemplificado nas cantigas de carnaval. Errado, erradíssimo. O que está errado? Este todo, ó, ao longo de toda... Pessoal, alternativas deterministas. Toda a era Vargas teve liberdade de expressão? Não, porque quando você fala toda a era Vargas, você está falando do Vargas ditatorial, e o Vargas ditatorial do Estado Novo, ele não deu liberdade. Então tá errado a ser.
A D diz: o desprezo do governo Getúlio Vargas pelos mais pobres e trabalhadores, ao negligenciar suas necessidades e direcionar suas políticas exclusivamente para beneficiar as classes empresariais. Pessoal, quando você está falando de Getúlio Vargas, está falando da era Vargas. E nós sabemos claramente que o Vargas ele teve os direitos trabalhistas, ele apoiou, ele foi chamado de pai dos pobres. Erradíssima a D, certo? E aí só ficamos com a alternativa E. Por eliminação, nós ficamos com a alternativa E. A decepção de certos setores diante das promessas de Getúlio Vargas de uma nova realidade após a Revolução de 1930, ao perceberem a persistência dos mesmos problemas e estruturas do passado. Então é isso, pessoal. Numa análise desta imagem, certo? E deste texto, a gente só pode ficar com a E. Eu achei essa questão de nível fácil. E eu achei que a FGV, nesse caso, se assemelhou com a VUNESP. Foi uma questão de interpretação, de contexto. Você contextualizou, você entendeu e analisou a imagem e você foi na resposta. E a resposta só podia ser a E. E ainda mais que a alternativa B e C e D é conteúdo de que você tinha que saber de Era Vargas. Então, boa questão, ótima questão, Era Vargas foi para conta. Bom, a questão 37 é sobre o Brasil, período militar. Né? De novo, temos uma imagem e um texto. O modus operandi dessa questão, pessoal, foi muito parecido com a questão anterior. Você tinha uma imagem e um texto para você ler, certo? E nesse caso é um texto que está falando um contexto histórico. Então, beleza, ó. Observe a imagem a seguir. Memorial da Democracia, Volks, Trabalhadores Unidos até a Vitória. Aqui, então, mostrou-se trabalhadores da Volks. Não deu data, não deu nada. Vamos ver a data agora. O fato retrata um grande grupo de pessoas, predominantemente homens, com os braços erguidos em protesto, sendo que um deles segura uma placa com a inscrição Volks, Trabalhadores Unidos até a Vitória, fazendo referência à fábrica de automóveis Volkswagen. A foto mostra a Assembleia dos Operários em greve na região do ABC Paulista, em 1979. As greves gerais dos metalúrgicos, que ficam conhecidas com este nome, começaram em 1978 e se estenderam até 1979 e 1980, durante a ditadura militar no Brasil, e mobilizaram cerca de 200 mil trabalhadores. O FGV sem papas na língua, ditadura militar, aqui ó, a prova da PM de soldado de São Paulo falando ditadura de militar. E outra coisa, as datas foram muito importantes, pessoal, porque você está falando do período de 1978, 79 e 80, ou seja, é o período, né, da abertura política, da abertura econômica. Ao ler isso, o candidato já tinha que saber aqueles períodos que a gente sempre dá em aulas falando sobre o período da ditadura militar. 64 a 68 é o período da formação do regime. 69 a 74 é o milagre econômico. De 75 para frente, pessoal, é o período da abertura e da fraqueza econômica, que é a redemocratização. Então, ao ter essas informações, nós vamos para o comando da questão. E o comando da questão diz o seguinte, ó, a respeito desse movimento social, que movimento social? O movimento de greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, certo? Avalie as afirmativas a seguir. Bom, o edital de soldado é muito claro, ele coloca que ele quer que você estude a estrutura política e econômica e os movimentos sociais do período militar. Nós trabalhamos isso em aula, a gente sempre fala, e esse movimento é muito conhecido, que é o momento de greves. As greves é chamado novo sindicalismo, no período que depois do final, ó, 78, acaba o AI-5, 79 tem a lei da anistia. Então, é o período da redemocratização, é o período da abertura política. E aí, nesta lógica, galera, a gente sabe que estava arrefecendo a ditadura. Então, o movimento social está crescendo. Então, ele pede para você avaliar. Clássico VUNESP, clássico da FGV, ele te dá assertivas, ele quer que você afirme qual que é a correta. Aonde diz, as greves representaram o ressurgimento do movimento trabalhista brasileiro, redemocratização e o início do processo de redemocratização. Né? Então, o movimento trabalhista brasileiro da redemocratização e o início do processo de redemocratização está corretíssima. A 1 é a que está mais certa, porque você sabe, você conseguiu entender. Então, tinha que ter um pouquinho de conteúdo. Agora vem a análise da 2 e da 3. A 2 diz, as greves não alcançaram o resultado esperado e os salários dos grevistas continuaram congelados, devido ao fim do período conhecido como milagre econômico. Então, pessoal, não é porque o milagre econômico estava acabado que não houve uma negociação, uma vitória. E outra coisa, né? Daria para subentender aqui, ó,
Trabalhadores Unidos, até a vitória. Aí eu sei que para eliminar a 2, o candidato tinha que saber do conteúdo, tinha que ter lido, tinha que ter conhecido um pouquinho esse movimento. E aí, neste caso, aquele que não conhecia talvez teria dificuldade para saber se a 2 está certa ou não. E aí, nesse caso, a 2 está totalmente errada. Eles alcançaram sim, eles tiveram aumento salarial e foi um sucesso esse movimento sindical. Por isso que é chamado de novo sindicalismo. E o grande líder, né, que surgiu nesse movimento é justamente, né, o presidente do Brasil atualmente, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então a 2 está errado, certo? A 3 diz: as greves tiveram a adesão da maioria dos trabalhadores do setor metalúrgico, mas não conseguiram o apoio de outros segmentos trabalhistas e populares. Bom, você vê que aqui que é uma greve dos trabalhadores do automobilismo, certo? E aí, no caso, o setor metalúrgica também, certo? E, pessoal, nós estamos falando, e o texto disse que eles conseguiram mobilizar, pessoal, 200 mil trabalhadores. Não dá para imaginar que tinha 200 mil trabalhadores só no setor da metalúrgica e só no setor das automobilísticas, mano, é muito caro, é muita gente. Então, isso aqui é uma dica para dizer, pessoal, que a 3 está errada. Eles conseguiram a aderência de setores do sindicato das tecelarias, eles tiveram apoio dos sindicatos de outras áreas do. A gente está falando, pessoal, não o metalúrgico, né? Você tem os automobilísticos, são as montadoras, e tem os metalúrgicos. Você tem várias outras áreas. Então, estaria muito exclusivista, pessoal, dizer que só os metalúrgicos participaram dessa guerra, ou desta greve. Então, eu entendo que esta é um pouquinho mais complicadinha, porque você tinha que ter uma noção do conteúdo, certo? Então, 2 e 3 está errada e somente a 1 está certa. E a resposta correta é a alternativa A. Boa questão, eu julguei essa um pouquinho mediana, porque o aluno que sabia o assunto, o candidato que sabia o assunto, responderia, mas aquele que talvez não conhecesse o assunto tivesse um pouco de problema, tá? Beleza, questão 38. A questão 38 diz assim, ó. Avalie as afirmativas a seguir que apresentam fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial e assinale verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, né, edital, Primeira Guerra Mundial, a gente estava tentando saber quais seriam os temas de história geral. A gente sabe que os temas que mais caem nas provas de soldado de história geral é Segunda Guerra e Guerra Fria, mas caiu Guerra Fria no ano passado e caiu Segunda Guerra no ano passado. Então, dessa vez eles optaram por Primeira Guerra, que está de bom tamanho e é um bom tema, certo? Então, das questões de história geral, questão de Primeira Guerra tá ótimo. E perguntou o mais clássico de Primeira Guerra Mundial, exaustivamente conhecido para quem conhece o conteúdo. Então, esta questão beneficiou aquele que sabia. E aquele que sabia deu risada e acertou essa questão facilmente, pessoal, facilmente. Então, essa é a questão clássica da FGV. 8,80. Sabe o assunto? Resposta dada. Não sabia o assunto, talvez não conseguiria responder. Essa é a questão mais conteudista da prova, mas não achei um conteudismo difícil. Vamos lá. Ele quer saber, pessoal, quais fatores levaram à Primeira Guerra. Eu sempre falo, tá no meu vídeo de aula de Primeira Guerra. Você tem que saber os fatores que levam a uma guerra, as características de uma guerra e os resultados de uma guerra. E neste caso ele perguntou quais os fatores. Vamos avaliar? A primeira assertiva diz o seguinte. E você viu as formas da VUNESP, né? Você viu aqui, ó, vou voltar rapidinho, tá, pessoal? A questão 36, análise de imagem e texto. A questão 37, análise de imagem e texto. E contexto, tinha que saber o contexto da 37. E essa aqui, pessoal, a 38, ela é uma questão de conteúdo. Você tinha que saber o conteúdo, certo? E a forma, né? A forma de verdadeiro ou falso. Ó, o que seria fatores de Primeira Guerra? O crescente ideal do pan-eslavismo, que buscava a unificação dos territórios eslavos, e o pan-germanismo, que buscava a unificação dos povos germânicos. Perfeito, isso aqui está certíssimo. Isso aqui é um clássico, pessoal. A Rússia, lá da Tríplice Entente, encabeçava a formação dos povos eslavos no leste europeu. E a Alemanha encabeçava a união dos povos germânicos. É um clássico, é verdadeiro, totalmente verdadeiro, certo? A segunda assertiva diz: as disputas imperialistas por territórios coloniais na África e na Ásia contribuíram para a intensificação das rivalidades entre os países europeus. Meu, isso aqui
Tinha que saber que isso aqui é verdadeiro, pessoal. Tinha que saber. Qualquer aulinha de Primeira Guerra vai falar que o neocolonialismo é um dos causadores da Primeira Guerra. Então, verdadeiro para a primeira, verdadeiro para a segunda. Já dá que ou a resposta é A ou a resposta é E. A terceira assertiva diz: o sentimento revanchista prussiano, surgido após a derrota da Prússia na Guerra Franco-Prussiana, especialmente pela perda do território de Alsácia-Lorena. Pessoal, é um clássico. O revanchismo francês. Foi a França que foi derrotada pela Prússia, e não a Prússia que foi derrotada pela França. Então, erradíssima a terceira. Então, VV e falso, resposta A. De novo, ressaltando para quem aqui é meu aluno, minha aluna, quem me segue aqui nas redes, pessoal, eu ressalto sempre a importância, né, da intelectualidade, dos estudos, do aprofundamento. Pessoal, essa questão é conteúdo. Se você soubesse, resposta dada. Se você não soubesse, você não saberia responder. Beleza? Então, resposta A. 39. 39, pessoal, gostei dessa questão, tá? Gostei bastante. A FGV surpreendeu. Essa aqui é o estilo VUNESP total. A VUNESP adora esse tipo de questão, tá? Então, ó, história geral, nazifascismos, leia os fragmentos a seguir, leia os fragmentos de texto a seguir. Pessoal, eu vou só adiantar, porque eu vou ler o texto aqui com vocês. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a interpretação dos dois fragmentos sobre o antissemitismo na Alemanha nazista. Interpretação, tá vendo? Cai interpretação. Ó, questão 38, conteudista. Questão 39, interpretação. Essa questão 39 está ancorada igual a prova da VUNESP para Barro Branco, igual o Enem, igual como vai ser a FUVEST, entende? Você tem que saber ler, interpretar e saber achar uma resposta, tá? Eu vou ler com vocês aqui rapidamente o texto 1. O texto 1 diz assim: uma parte da mobilização emocional, uma herança do descartado Programa Nacional Socialista, foi o antissemitismo, a marca de todos os movimentos nacionalistas, mas logo veio a servir a um propósito mais sinistro. Os judeus tornaram-se os objetos indefesos sobre os quais milhões de alemães exerceram pela primeira vez a brutalidade essencial para que a Alemanha dominasse toda a Europa. Eles eram o campo de prática, a escola de treinamento de batalha para as virtudes nórdicas que mais tarde encontrariam sua plena expressão na Polônia, na França e na Rússia ocupada. Se os alemães tinham estômago para isso, eles podiam suportar qualquer coisa. Nenhuma voz de protesto foi levantada. Em nenhum caso, uma igreja cristã, seja católica, romana ou protestante, abriu suas portas para os judeus em refúgio. Nenhum bispo alemão colocou a estrela de Davi. Os alemães passaram no teste com louvor. Eles estavam, de fato, unidos. Bom, está claramente aqui, pessoal, ao ler esse texto, já vem logo uma interpretação clara de que os alemães fizeram vista grossa, eles não estavam nem aí com o que estava acontecendo com a perseguição dos judeus, e até a Alemanha comprou o barulho dos nazistas, de que judeus tinham que ser perseguidos. É isso que o texto 1 está falando, e é esta a interpretação do texto 1. 2. O hitlerismo, por outro lado, trouxe de repente no mercado mundial um novo artigo de exportação que tinha técnicas refinadas e rapidamente adaptáveis a todos os países. A matéria-prima deste artigo constituía um certo grau de ideologia racial, com seu ponto central de ódio contra os judeus. Disto, já havia uma certa quantidade em cada país, ou poderia ser estimulado. Mas o refinamento dessa matéria-prima ocorreu na organização hierárquica nazista. Visava conquistar as massas. Quando a ideologia racial e o ódio aos judeus eram um tanto ineficazes como matéria-prima para as necessidades das massas, alguma outra ideologia engendrada por teóricos ou seitas poderia substituí-la e ser devidamente estimulada. Bom, o professor está dizendo de novo que o programa do nazismo, o hitlerismo, estava intencionalmente, né, provocando a população alemã e entender que perseguir os judeus e ter ódio aos judeus era um programa do Estado. Caramba, mano. Prova de soldado, cara. Os caras estão dizendo que uma ideologia política causa a perseguição de pessoas. Bom, mas se você não entende isso, cara, eu não consigo mais entender qual é o sentido da história. Né? Não estou dizendo que você não entenda para fazer a prova, estou dizendo assim, para a sua vida. Como que a importância da história é importante para a sua vida, pessoal? Ele está falando que o Hitler, o nazismo, é um sistema que programa a morte de pessoas e vendeu isso como um projeto e a população alemã comprou isso porque quis.
É isso que o texto está dizendo, pessoal, exatamente isso. E aí diz assim, ó, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a interpretação dos dois fragmentos sobre o antissemitismo na Alemanha nazista. Ele quer uma resposta, pessoal, que interprete os dois fragmentos. Vamos às análises das respostas. A diz, o texto 1 defende que a resistência da população alemã e de outras instituições foi fundamental para conter as intenções nazistas. Não, o texto 1 diz, mano, que isso já estava em outras sociedades, o nazismo só pegou e trouxe para si, e não houve resistência alemã. Já está errado a interpretação da A em referente ao texto 1. Ele diz, o texto 2 argumenta que a sociedade permaneceu apática. Não, a sociedade sabia o que estava acontecendo, pessoal. Então está erradíssima a A. A B diz, o texto 1 defende que o ódio aos judeus foi um fenômeno novo, criado pelo nazismo. Não. O texto 1, pessoal, disse que isso já aconteceu na Polônia, na França e na Rússia. Então era algo das pessoas, o nazismo só condensou isso para um regime político. Já está errado a interpretação B do texto 1. E ele diz aqui, pessoal, que o texto 2 argumenta que esse ódio já existia entre os alemães antes da ascensão do regime nazista. Aí tudo bem. Já existia isso na Alemanha. A interpretação da B do texto 2 está certo, mas o texto 1 está errado. Então você tem que ter a interpretação correta dos dois. Já a C diz o seguinte: os textos 1 e 2 defendem que a violência e o ódio contra os judeus foram utilizados como uma ideologia para justificar e alcançar os interesses políticos da Alemanha durante o regime nazista. Perfeito, é exatamente isso. Certo? A C está perfeita. Diz que o texto 1 e 2 eles são parecidos no que se refere os alemães aceitaram o ódio contra os judeus, porque isso foi um programa da ideologia nazista, isso justificava todo o caminho político que os nazistas teriam e o futuro da Alemanha. Tá certíssimo a C, pessoal, é a C. A D diz, os textos 1 e 2, então ele está dizendo que o texto 1 e 2, tá, defendem o antissemitismo entre os alemães. Tudo bem. Foi um elemento introduzido por Hitler. Tudo bem, representando um fenômeno completamente novo. Vou voltar no texto 1. Ó, eles eram um campo de prática, a escola de treinamento de batalha para as virtudes nórdicas, que mais tarde encontraria sua plena expressão na Polônia, na França e na Rússia. Pessoal, já existia em outros lugares, está errado a D. Aí diz, os textos 1 e 2 defendem que o ódio aos judeus foi uma característica particular dos alemães. De novo. O texto 1 diz que não, já existia. Certo? Então, pessoal, está errado as alternativas A, B, D e E por leitura. Se você lesse com calma, você entenderia. E a resposta C é a certa. Excelente questão. Essa aqui, pessoal, claro, né, o candidato que não consegue ler, que tem dificuldade de leitura, vai ter problemas. Mas se a pessoa tivesse uma facilidade de leitura, responderia facilmente essa questão, tá? Ótima questão, questão de interpretação. Vamos à última questão da prova, questão 40. A questão de história do Brasil. Então, foram 3 questões de história do Brasil e, né, 2 questões de história geral. Dessa vez, a FGV trouxe de novo, como fez o ano passado, 5 questões de história do Brasil, diminuiu uma questão, tá? Foi 3 questões de história do Brasil e 2 questões de história geral. Olha só, Constituições republicanas brasileiras. A Constituição de 1891 evidencia, no plano das instituições, que a classe dominante consegue alcançar seus objetivos políticos já no início da República, e é um índice de sua capacidade para promover a integração do país, na medida de tais objetivos, certo? Então, ele apenas apresentou para você a Constituição de 1891, pessoal, não falou nada demais. Este aqui, pessoal, é o tipo de texto que nós chamamos de texto elucidativo, ele apenas te coloca no assunto. Agora vem a pergunta. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente uma das medidas estabelecidas pela Constituição de 1891. Era isso que você tinha que se atentar. Se você nem quisesse ler o texto, não precisava, porque o texto apenas é um texto elucidativo. Ele te colocou no assunto para você saber que ele estaria falando da Constituição de 1891. Agora a pergunta é, você conhece a Constituição de 1891? Você tem conhecimento dela? E outra coisa, você também tem conhecimento das outras constituições? Clássica questão FGV. Eu adorei essa questão, pessoal. De novo, foi a segunda questão da prova, se assemelhou à questão de Primeira Guerra Mundial, ou seja, quem sabe o assunto sabe a resposta, quem não sabe vai ficar sambando, não vai saber. Por isso tem que ler aqui, certo? Por isso tem que ver os vídeos do professor Zavo Lima, tem que estudar, tem que estar junto, pessoal, tem que estar estudando. Pessoal, aqui é 880, sabe o assunto já era, não sabe, pode chorar. Galera, existe uma característica de cada Constituição, certo, pessoal? As características principais. É isso que ele quer e é isso que ele esperou de você. A diz, criou o poder moderador.
Já pode parar por aí. Já pode parar por aí. Professor, mas eu não estudei isso, cara, porque isso está no Império. Então, lembra que eu falo para vocês que é o seguinte: o edital, é claro, ele quer saber só das constituições republicanas. Porém, qualquer busca por conteúdo de constituições, quando você procura lá quais são as características gerais da Constituição republicana, ela vai dizer para você que aboliu o poder moderador, excluiu o poder moderador. Porque o poder moderador foi criado, pessoal, lá na Constituição do Império. Então a A está erradíssima. A B diz: permitiu a participação democrática dos analfabetos. Erradíssima. Todo aluno tinha que eliminar essa. Qual que permitiu os analfabetos? Característica da Constituição de 1988. Errado a B. C. Concentrou o poder na figura do presidente. Olha, mais ou menos. Retirando, olha só, olha a afirmativa determinista, pessoal. Retirando qualquer autonomia dos estados, que passaram a ser subordinados ao governo federal. Não, pessoal, a Constituição de 1891 ela é vista como uma Constituição mais federal de todas. Aliás, o nome que foi dado para o Brasil é de Estados Unidos do Brasil. Então havia sim autonomia para os estados. Erradíssima a C. A D diz: estabeleceu a laicização do Estado. Aí vai vir aquele que vai me falar: professor, eu não sei o que é laicização. Pô, então você não está sabendo, você não está estudando. Cara, laicização é o Estado laico. O Estado é laico, não tem religião, certo? Separando o Estado da Igreja Católica e garantiu a liberdade de culto de todas as religiões. Pessoal, por mais que você talvez não lembrasse disso, você deixaria a D de stand-by, você eliminou a B e a C, e você ficaria assim: será que a D está certa? Leia a E. A E diz: implementou o parlamentarismo como sistema político, inspirando-se no modelo inglês. Não, pessoal, foi presidencialismo desde sempre. Então você eliminou todas e ficou com a D. É só a D. E sim, pessoal, é muito clássico. A Constituição de 1822, que foi a Constituição de Dom Pedro I, o Estado era católico. E a Constituição de 1891, uma das primeiras medidas a serem feitas foi a laicização do Estado. Essa questão é assim, ó, quem soubesse o assunto, responderia. Quem não soubesse, talvez não responderia. Eu achei uma questão excelente, muito boa e contemplou as constituições estudadas no edital, tá? Ótima prova da FGV, e dessa vez eu vou ter que queimar a minha língua, certo? Eu vou dizer para você que a FGV fez uma excelente prova, tá? Eu não gosto muito das provas da FGV, acho elas bagunçadas, essa prova foi excelente, tá? Então, nossa primeira resolução de provas do ano. Estudem por resolução de provas, pessoal, isso ajuda muito, né? Já clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, né? Temos os vídeos aí de filosofia, de história, vai ter de sociologia, né? História é Vida, que é o nosso canal, professor Zavo Lima, tá? Professor aí de cursinhos preparatórios, tanto de vestibular quanto para, né, provas militares. Então, pessoal, grande abraço para vocês e foi nossa primeira resolução de provas de 2025. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.